Irmãos, vocês percebem assim como o Espírito Santo é capaz de falar e de trazer paz? Olha só o que ele nos diz, o que ele nos mostrou. Uma árvore. Eu queria pegar essa visão que o irmão teve. Chega a ser bonito, umas crianças subindo para se alimentar. O primeiro discernimento é que a árvore, os frutos, são os dons. E saber que as crianças vão pegar esses frutos. A maior graça que um filho tem é de ter um pai e uma mãe. Semana passada não, na segunda-feira, eu fui em um grupo de oração em Xambrê. E teve o primeiro momento de oração, depois teve o grupo de oração, pregação, depois teve um momento com o Santíssimo. E naquele momento com o Santíssimo estava exposto, a gente entrou em oração. Tinha uma moça na frente do altar, aquela moça tinha uns 15 anos. Eu estava do outro lado rezando, e o Senhor colocava assim: reze por aquela moça. E eu fiquei lá do meu lado, fiquei lá, segurei. Os meninos conduziam o momento e falou assim: põe as mãos dos servos sobre essas pessoas que estão em volta do altar. E teve aquele momento de oração, e chegou no final, o irmão estava conduzindo um momento de oração, falou assim: alguém não recebeu oração ainda? Levante a mão. Aquela menina levantou a mão. Naquele momento eu pensei comigo, é para mim ir lá orar por ela. Eu já estava meio mais perto nessa hora, e eu fui orar por aquela menina. E eu cheguei perto dela, ela com vontade de chorar. O Senhor colocou assim, que ela precisava perdoar. E eu cheguei perto dela, comecei a orar. O Senhor falou isso, falou assim: ela precisa perdoar. E eu falei assim: moça, você precisa perdoar. Você está sofrendo. Ela só conseguia baixar a cabeça assim, meio querendo chorar. E ela falou assim: é verdade. Daí eu falei assim: quem que você tem que perdoar? Ela falou em prantos: o meu pai. E naquele momento a gente fez uma oração de perdão. Eu falei para ela: perdoe nesse momento o seu pai. E naquela oração ela falava, eu senti toda a dor dela. Ela falava assim: eu perdoo o meu pai, porque ele me abandonou. Então o que tinha lá? Tinha uma menina órfã de pai. Naquele momento eu senti um pouco a dor dela. E depois eu louvava ali aos pés do sacrário, porque meus pais, por mais que um período da minha vida eu me perdi, os meus pais nunca me deixaram de me educar na fé. Então hoje eu me alimento dos frutos de uma fé que o meu pai plantou, minha mãe plantou. E Deus dando essa graça. Uma das virtudes teologais da fé é a esperança. E uma visão dessa causa esperança. Talvez você está aqui e pense assim: depois que eu morrer, o que vai acontecer com a igreja? O que vai acontecer com a igreja daqui uma geração ou duas? Isso não é ruim, isso é uma preocupação boa. Se preocupar com a igreja. Presta atenção. São Padre Pio, ele se preocupava com o sustento da igreja
depois que ele morresse. Sabe por quê? Porque São Padre Pio sabia que dentro dele tinha a capacidade de sustentar a Igreja Católica, Apostólica, Romana, de pé. Não sei qual que é a sua esperança sobre a Igreja. Eu sei que Deus dá força para um homem e para uma mulher sustentar toda a Igreja de Deus. São João Maria Vianney, Satanás apareceu para ele e falou que se tivesse dois dele, ele e seus demônios estariam desempregados, porque reconhecia a força que estava naquele homem. Tenha esperança. Nós devemos ter esperança de um mundo que não se pode ser mudado por nós, mas de um mundo que pode ser mudado por Deus. Amém? Leve isso para casa. Vou falar um pouquinho sobre o dom da língua. Você não vai poder usar no grupo de oração, usa no carro, usa na casa, em qualquer lugar. Amém? Abastecimento. Se vira. Você não é quadrado, tem meus problemas, vocês têm de vocês. Não é verdade? Então, ó, vou falar do dom para você conhecer, saber da existência. E depois, engraçado servir a Deus. Faz o que tem que fazer, amém? Você sentir lá que você tem que orar, não sei não onde, você vem embora. Então vamos lá. Dom carismático de inspiração. Quais são os de inspiração? É o da profecia das línguas e interpretação das línguas. Então eu vou falar um pouquinho sobre o dom das línguas. Aqui vai dizer o seguinte, olha lá. Algumas pessoas pensam e dizem que o dom da língua é o menor e o mais insignificante de todos. Porém, São Paulo escreve: aquele que fala em línguas não fala aos homens, senão a Deus. Ninguém o entende, pois fala coisas misteriosas sob a ação do Espírito. Então, eu falo coisas misteriosas sobre a ação do Espírito. Não dá para mim falar para você o que você está falando com Deus no momento que você está orando em línguas. Eu só posso dizer que o Espírito Santo está agindo naquele momento. Talvez, no momento em que a gente está orando em línguas, a gente está fazendo uma prece por alguém que está morrendo, por alguém que está sofrendo um acidente, por alguém que está se convertendo lá do outro lado do planeta. Então isso acontece por graça de Deus. Padre Gabriele Amor, o maior exorcista de Roma, ele fez em média de 40 a 70 mil, não lembro, exorcismo já durante a vida. Presta atenção nisso. Padre Gabriele Amor carregava uma equipe de pessoas. Eu já contei isso para vocês, não? Ele carregava uma equipe de intercessores com ele, que no momento do exorcismo, e estava lá e sai capeta, não sei o que. Os intercessores estavam lá orando. E no exorcismo, o demônio muitas vezes é forçado a falar alguma coisa, por graça de Deus. E o Padre Gabriele Amor fala que em um exorcismo, Satanás falou que aquele barulho da oração em línguas, para ele, era um barulho ensurdecedor. O que é a oração em línguas? É uma oração que abala sim as estruturas do inferno, que muitas vezes a gente não tem força, mas a gente ora em línguas e as estruturas estão sendo abaladas. Onde está uma oração em línguas, e se a gente começa a orar aqui e depois começa a orar em línguas, se fecha e Satanás não entra na oração. Ele pode expelir, mas entrar e tentar tomar conta de nós ele não faz. Isso é uma certeza que nós temos na nossa oração. Quando estamos orando em língua,
Deus está agindo. Às vezes eu vou para alguma formação e falo: pessoal, sustenta a oração, não para de orar em línguas, porque naquele momento Deus está agindo poderosamente. Naquele momento as trevas não entram. Então, olha só, o Espírito orando no homem será pouca coisa? Outro sim. O Espírito vem em auxílio à nossa fraqueza, porque não sabemos o que devemos pedir, nem orar como convém, mas o Espírito mesmo intercede por nós, com gemidos inefáveis. E aquele que perscruta os corações, sabe o que deseja o Espírito, o qual intercede pelos santos segundo a Deus. Romanos, capítulo 8, versículo 26 e 27. Então, o Espírito Santo vem em auxílio da fraqueza. Quantas vezes a gente está fraco? Me desculpe, mas quase todos os dias da nossa vida, nesse mundão de meu Deus, tem alguém para tentar abalar a minha e a sua fé. Sim ou não? Então o Espírito Santo vem em auxílio dessa fraqueza, porque o mundo enfraquece, Deus fortalece. O mundo derruba, Deus levanta. Então a oração em línguas vem em auxílio dessa fraqueza. Olha só, o grande desejo de São Paulo é manifestado assim: de minha parte, desejaria que todos falassem em línguas. Forte ou não? O desejo de São Paulo, no tempo de pouquinho depois de Jesus, que todos falassem em línguas. Desejo de São Paulo não. São Paulo não pregava na vontade dele, pregava na vontade de Deus. Desejo de Deus para a igreja, que todos falassem em línguas. Imaginou isso? Uma igreja poderosa. Uau! Ora em línguas. Depois, o que é a oração em línguas então? Consiste em dizer palavras sem conhecer o significado. Não sei se todos aqui oram, percebi que ainda não. Então, o que é? É falar palavras ali que eu não conheço. Às vezes a gente fica tentando, ouve lá alguém orando em línguas e tenta entender. A gente nunca vai entender a oração em línguas. O Espírito Santo está orando em nós, de forma que a gente não entende. Então, para que serve a oração em línguas? A primeira das coisas é o enriquecimento espiritual. Esta oração contém um caminho de enriquecimento espiritual, um título da graça. Na medida em que cresce a oração, modifica-se a vida pela ação amorosa e misteriosa de Deus. A gente sabe que a gente está num processo de conversão. Eu vou terminar de me converter completamente depois que eu passar pelo purgatório e para o céu. Então a gente sabe que essa oração, ela auxilia nessa mudança. Gente, você tem vício, fuma, bebe, se prostitui, não consegue servir a Deus, tem medo, receio, oração em línguas vai trabalhando tudo isso dentro de nós, jogando para fora, expelindo. Precisa ser expelido o que é ruim da nossa vida, precisa sair para fora. Nós nascemos para ser santos, vocês sabem disso. Deus não traz ninguém para a igreja para a pessoa continuar na mesma vida. Deus já me mudou bastante, mas como preciso ser mudado ainda por Deus, e reconhecer isso, reconhecer que a oração também me ajuda nisso. Então, auxilia nas fraquezas, enriquece a alma. Então a oração em línguas é essa que a gente vê por aí, né? Todo mundo já viu? Já? Alguém não viu? Não, né? Então, você não viu, irmão? Não? Xaralabaxíria? Não? Não posso dizer aqui. Então é isso. Você já vem no abastecimento? Começou a vir? Ali pode. Então vem ali. Você vem no louvor. De que dia que é o abastecimento? Vem sexta que vem que você vem. Que gostoso. Nós estamos fazendo às 5 horas da manhã.
Cerco de Jericó, todas 5. Até. Amanhã você não vai vir, você está com cara que você não vai vir amanhã. Vem na sexta noite, vem. Não. Fica tranquilo, mas vem na sexta-feira que vem ali no foguetel ali do. Então é essa barulheira que você não vai entender. Que você chegar lá, você já vai saber que você não vai entender, que a palavra fala que é o Espírito Santo que está orando. Mas você já vai entender que é o Espírito Santo trabalhando, né? Fazendo prece, orando. Sou sincero, cara, não é só sincero. Vamos lá. Então, o que é o dom da oração em línguas? Primeiro objetivo dele, glorificar a Deus, está aqui. E depois, é um carisma em virtude, do qual o crente fala com Deus ao impulso do Espírito. O Espírito Santo está trabalhando, o Espírito Santo está fazendo, já falei, né? Finalidade do dom, depois de novo, é emprestar a mente e a voz para que o Espírito Santo ore. Eu quero orar. E realmente a gente muitas vezes quer orar em línguas, mas o Espírito Santo que ora, ele não vai tomar a gente, mas ele vem, aquele desejo vem de orar. Deus coloca o desejo e a gente consegue orar. Então, emprestar a mente e a voz para que o Espírito Santo ore. Emprestar para Deus, imagine que bonito que é isso. Deus fala assim: ora. Você fala: tô aqui, Deus, meu corpo, o corpo que Deus fez, gente. Assim, pode usar da minha língua? Isso não é lindo? Pode usar da minha língua, da minha fala, para você orar. Porque o Espírito Santo é o próprio Deus orando. Você imagina uma prece que o Espírito Santo faz? A gente sabe pedir, só que a gente, muitas vezes, não sabe. Certo ou não? Vocês concordam comigo? A gente pede alguma coisa para Deus, só que a gente não sabe pedir. O Espírito Santo, ele não vai pedir nada que é errado. Olha a importância da oração em línguas. Eu estou orando aqui pedindo: Deus, me dá a graça de pregar, por exemplo, me dá a graça de cantar, me dá a graça de interceder. Só que a gente não sabe se Deus quer. E quando a gente ora em línguas, não existe nenhuma prece que sai da nossa língua que não seja do agrado de Deus. Isso é rico, saber que Deus está fazendo a melhor prece através de nós. Nós somos podres muitas vezes, não sabemos pedir, não sabemos rezar, mas Deus auxilia e faz uma prece através de nós, que nós nem sabemos, mas que é uma prece que pode edificar o mundo. Depois, aprofunda a oração e a união com Deus. Então, eu só marquei aqui alguns pedaços, né, para a gente não se focar muito ali, senão. Então, aprofunda a oração e a união com Deus. Imagina como que a gente se santifica chegando perto de Deus. Então, a oração em língua ajuda. Gente, nós sabemos, a gente não vê isso, mas nós sabemos que quando a gente sai de casa para a igreja, o demônio quer tirar. Eu falo isso porque às vezes eu estou indo para passar a formação. Às vezes alguma coisa que é, não, vai para lá. Entende? Então as coisas do mundo querem desunir, e a oração em línguas ela une. E às vezes eu saio de casa, saio orando em línguas. Eu sei que eu me aprofundo com Deus, eu me uno com Deus naquele momento, na minha fraqueza. Depois a edificação pessoal, aquilo que eu dizia, crescer espiritualmente. Nós sabemos que nós precisamos crescer espiritualmente. Depois, santificação pessoal, ser santo, sede santo como o Pai do céu é santo. A palavra de Deus fala. Depois, no Evangelho, Jesus, sede perfeito como o Pai é perfeito. Então nós temos um objetivo, chegar à plenitude, e a oração em línguas ajuda a chegar nessa plenitude também. Depois, Eclesiastes 3:20, para orar em línguas, muitas vezes devem ser rompidas as barreiras do medo, da dúvida, da incredulidade
Eclesiastes 3:20 vai dizer que serve para a santificação pessoal. Depois, para orar em línguas, muitas vezes devem ser rompidas as barreiras do medo, da dúvida, da incredulidade, do respeito humano, do apego à autoimagem, à boa fama, entre outras. Então, a gente olha lá a comunidade orando em línguas, aí que a gente pensa, a gente fala sério. Para quem nunca viu uma oração em língua, vê um grupo orando em línguas, assim é doido, maluco da cabeça, você não se encaixa. A verdade é essa, você não consegue se encaixar. Mas olha só o que fala aqui: tirar o medo, tirar a dúvida, a incredulidade, acreditar que Deus quer fazer essa oração em nós. Como São Paulo disse, meu desejo é que todos falassem em línguas. Então, ter fé no que Deus quer. A autoimagem, a gente está rezando em língua, se a gente se preocupar com a gente não reza. O irmão está rezando, se eu rezar em línguas, o que vão achar de mim? Eu falo assim para as pessoas: gente, vai estar aqui num grupo de oração, aliás, num grupo de pessoas orando em línguas. Você acha que alguém, presta atenção, vai ficar olhando para você rezar? Fica aí viajando, ninguém quer nem saber, filho. Então ora. Aquele momento ninguém quer saber da gente, às vezes. No momento ali, está com o olho fechado lá, a pessoa está interiorizando, querendo se encontrar com Deus. E eu estou aqui, se eu orar, o cara não quer nem saber, entende? Por isso que às vezes a nossa autoimagem tem que sair. Eu oro por quê? Porque é bom para mim, porque eu acredito que Deus está agindo aqui. Esquece o outro. Inclusive depois aqui no final vai falar assim, vou falar já porque não vai ter como a gente fazer. Vai falar que uma das formas para começar a orar em línguas é quando um grupo está orando em línguas, você aproveitar o momento. Aproveita o papo, a pessoa já está rezando ali, você já vai junto. É claro, antes, um segredo, antes, pede para o Espírito Santo vir. Se o Espírito Santo está orando na gente, não vai ser uma oração falsa, vai ser uma oração verdadeira. Se você falar, batiza-me, Senhor, a oração depois vai fluir muito melhor. Vem Espírito Santo sobre nós, a oração em línguas vai fluir muito melhor. Inclusive é para ser feita dessa forma: primeiro o clamor, depois a oração em línguas. Não é verdade? Primeiro eu peço, vem Espírito Santo. O Espírito Santo está em mim, eu oro em línguas. Às vezes no começo ela sai mais enfraquecida, daqui a pouco você está querendo chamar mais forte. Então, depois você vai ganhar mais força na oração. Gente, às vezes a gente nem percebe, a oração em línguas já tem uma força. Lembro que eu fui no acampamento, as pessoas oravam, eu procurava orar baixinho, porque eu sou escandaloso, né? Naqueles grupinhos assim, fazia os grupinhos, eu falava assim, eu vou orar baixinho. E às vezes nem orava tão alto. Às vezes um dos meninos que via, que estava lá a primeira vez, falava assim, nossa, que oração forte. Para mim não é mais forte, mas é uma oração forte. A oração em línguas é uma oração que rompe mesmo. Então, essa santificação pessoal. Depois, olha isso aqui que interessante, gente. Não dorme ainda. O dom de línguas favorece a manifestação dos demais dons. Rico ou não? Eu quero ter dom de fé. Fé, não sei, uma fé maior. Eu quero ter dom de fé. Eu quero ter dom de cura. Eu quero ter dom de milagres. Falar para um paralítico, levanta-te e anda. Talvez um dom menor. Está sendo curado alguém com problema de estômago. Levanta a mão para Deus ser glorificado. O que vai trazer esses dons? A oração em línguas ajuda, isso é rico. O dom de línguas favorece a manifestação dos demais dons. Outra coisa, estou orando em línguas. Quando que vem a visualização, por exemplo? Depois do silêncio da oração em línguas.
na maioria das vezes. Deus age e mostra alguma coisa depois da oração espontânea. Mas se você orar em línguas, depois da oração em línguas, silêncio, é o momento que Deus age com os outros dons. O dom da ciência, que é o dom de visualização, com os outros carismas. Então, favorece os outros dons. Ao orar em línguas, a pessoa não fica estática. Olha só, isso é bem importante. Nem entra em transe, mas continua em pleno domínio de suas faculdades, sabendo o que está fazendo, podendo perfeitamente controlar o tom de voz, para estar em harmonia com as demais. A pessoa é livre, podendo começar e terminar quando quiser. Não sei se vocês já tiveram a impressão, a pessoa está sendo tomada pelo Espírito, e ora, e todo mundo já parou de orar, a pessoa não para. Gente, toma cuidado com isso. A pessoa começa a orar em línguas e para a hora que ela quiser. O Espírito Santo quer orar em mim. Se eu não orar, não vai orar. Entende? A oração em línguas, ela não tira a liberdade de Deus. Deus nos deu uma liberdade para fazer ou não fazer. E mesma coisa na oração. Na oração Deus deu a liberdade para mim orar ou não. Então, Ele vem, Ele incita, Ele dá desejo de orar? Sim. Mas Ele não toma. Não faz a parte que a gente tem que fazer e também não para na hora que a gente tem que parar. Então, não existe transe, né? Não existe esse ficar estático ao Deus. Isso não é ação de Deus, se tiver isso. Pode ser distúrbio emocional, alguma coisa. A pessoa está descontrolada e começa ali e não para. Então, ou até coisa do capeta, né? Então pode ser também. Mas não o Espírito Santo. O Espírito Santo respeita. Tipos de oração em línguas. Vou falar disso aqui. Isso aqui nem é tão importante, mas não tanto. Pedro, quando desceu, falou em línguas naquele momento. É um tipo, é glossolalia que fala. Ele falou ali em aramaico, as pessoas entendiam, cada um com a sua língua entendia da sua forma, uma espécie de manifestação dom de línguas. Ele estava falando, sim ou não? Pregando. As pessoas entendiam cada um de uma forma. Depois, a profecia. Você orou em línguas, silenciou. Aí alguém começa a fazer uma oração, não é uma oração, é uma profecia mesmo, um ar profético. Parou. Ela é um pouquinho mais forte, ela tem essa tonalidade um pouco mais forte. Luiz tem esse dom, não sei se vocês já perceberam das outras vezes que ele veio. Não, acho que ele não usou, né? Então, silenciou. Pouco mais forte. Esse é dom da profecia. Esse dom de profecia, ele exige outro silêncio e que outra pessoa interprete a profecia. É um dom também de Deus, que é depois da oração, a comunidade toda orando, oração em línguas. Silenciou, uma pessoa orou, que profetizou, na verdade, é dom de profecias. Então, aí ela vai silenciar, diferente do descontrole, tá? Que eu estava citando antes. Então, ele para, faz o silêncio de novo, outra pessoa faz a interpretação, vai falar desses dons separados depois da profecia, da interpretação. Então, depois vocês vão conhecer um pouco mais. Depois ali também, a glossolalia é o dom que a gente ora no nosso grupo de oração. Aqui não, mas nos abastecimentos, né? Então, o que é glossolalia? Pedro pregando, dom da profecia e o dom da oração em línguas em comunidade, que a gente é comum se ver no meio de nós. Então isso é um tipo de dom, glossolalia. Depois tem xenoglossia, outro tipo de dom em línguas. Vai falar assim, Robert Degrand diz que durante uma reunião de oração em Nova Orleans, cidade norte-americana,
ouviu uma moça orar em latim, embora não conhecesse essa língua. Já imaginou? Eu estou orando aqui em espanhol, por exemplo. Não conheço a língua espanhola. Eu estou falando espanhol. É um dom. Tem também esse tipo de dom. Então, é outro tipo. Estou citando porque está aqui. Depois, a importância do dom de línguas. Olha só, vai repetir de novo. Corrige toda essa imperfeição que existe em nós pelo pecado. Depois, abre a pessoa os demais carismas. Já foi falado também. Que mantém o espírito em alerta para que Deus quer falar, para o que Deus quer falar. Geralmente, palavra de profecia ou interpretação em línguas vem durante ou após a oração ou cântico em línguas. Da mesma forma, a palavra de ciência, dom de cura e assim por diante. Então, como eu dizia, o dom que antecede. Depois, um dom que une. Olha aqui que interessante a respeito dos dons. Ajuda a orar por determinadas coisas das quais as pessoas fogem de colocar na presença de Deus. Problemas interiores nos quais preferem não tocar. Você imagina, gente? A gente tem um trauma lá da nossa infância, talvez lá da nossa gestação, e a gente não lembra do trauma mais, e a gente começa a orar. Ou talvez era um assunto que tocava no assunto, você queria mudar a conversa. Não quero saber disso aí não, isso aí passou e me deixou um monte de tormento. Você imagina você estar orando e Deus está te curando naquele momento? Te curando. Você não quer que Ele te cura, mas Ele te cura. Você acha que é muito dolorido entrar no assunto, mas Deus, mesmo sendo dolorido, entra e cura. Esse efeito é muito interessante também na oração. Depois produz unidade. E depois, Atos dos Apóstolos, capítulo 2, 5 e 6. Ouvindo aquele ruído, reuniu-se muita gente e maravilhasse de que cada um os ouvia falar em sua própria língua. Olha só uma coisa, é mentira que a oração em línguas espanta as pessoas. É mentira, é mentira, é mentira. Ouvindo aquele ruído da oração em línguas, reuniu-se muita gente e maravilhasse de que cada um os ouvia falar em sua própria língua. Que lá toca as pessoas. Aqui, encontrarei a palavra de Deus. Não é verdade? Então não toca. Eu aqui, gente, aqui falo assim, como receber o dom de línguas. Vou falar, tá? Depois a gente não vai. A gente sempre faz uma oração no final para colocar em prática, depois vocês praticam lá. O dom de línguas é para todos os que crerem. Importante. Marcos 16, 17. Também é necessário que o receptor colabore com o doador. O Espírito Santo, ao Espírito cabe a emoção e a inspiração das palavras, enquanto que a pessoa, o desejo, a aceitação e a decisão de orar, abrir a boca, mover a língua, movimentar os lábios, produzir sons. Diante deste dom, como dos outros, a pessoa deve fazer um ato de fé, ceder à ação do Espírito, pois sob sua ação a língua proferirá palavras inteligíveis. Depois aqui, no dom de línguas, você solta os sons e o Espírito Santo dá o conteúdo. Esta é a sua parte. Por isso, a mesma maneira de orar em línguas é soltar-se no meio dos outros. Se há um grupo orando em línguas, faça o mesmo. Não é assim que os passarinhos aprendem a voar? Não é assim que aprendemos a nadar? Há muito tempo peço a Deus que conceda às pessoas a efusão do Espírito Santo. De que forma? Convido as pessoas a orar comigo, da mesma maneira que estou orando. Começa a orar e a pessoa me acompanha. Não se pode imitar, cada um deve se soltar, a fim de deixar que o Espírito Santo ore em si. É algo muito fácil e simples. Então, vamos ficar de pé? Já acabou, que chato, gente.
Sei que vocês estão com sono, temos aí já abrindo a boca. Ah, quer tirar dúvida? Minha dúvida é, o Pedro quer que eu vá aqui. E às vezes eu faço isso baixinho. Eu estou traído, eu penso, não, sei lá, de igreja que não vai responder isso, mas eu fico na dúvida, porque quando eu estou aí pregando, eu oro baixinho. Ora dentro de você, né? Como se você estivesse orando no pensamento, né? Por que ele não quer que ore? Porque talvez ele não acredite. Então, não fica com isso na cabeça não. Eu vejo que o que as pessoas não acreditam é a mesma coisa que Deus, gente. A pessoa não acredita em Deus. O que eu faço para a pessoa? Eu oro para que um dia ela acredite. Às vezes não vai de ela abaixo. Mesma coisa ele. Às vezes a gente chega lá, mostrar a palavra, um monte de coisa. Se a pessoa não quer entender, às vezes é melhor só rezar. Então, orar baixinho. Se a pessoa que está do seu lado não está ouvindo, ele não vai ouvir. Só Deus vai ouvir. Não é algo ruim? Se orar, você sabe que não. Você sabe que está sendo levado alguma prece para Deus. E alguma prece que talvez está salvando uma alma. É o que Jesus dizia. Não pode fazer cura de sábado. Aí Jesus vem, né? Tem dia para fazer cura? Tem dia para amar? Tem dia para realizar uma prece boa para Deus? Não tem. Então, não tem. Não quer que ore? Então tá, mas... Ninguém mais? Isso que você está falando para mim, você está falando para nós, e eu vi isso há 20 anos atrás. Quando eu comecei a entender uma noção carismática, onde eu convivia lá, é quase que a metade do pessoal evangélico, várias denominações. Aí, conversando com essa pessoa da renovação, eu vejo que estão lá na renovação, eu falei para o cara assim, mas como que eu faço? Lá as pessoas, onde é que eu estou lá, aquele pessoal lá me pressionou, ele falou, não, começa a rezar para ele com pensamento. Só Deus é a melhor coisa. Não tem outra alternativa. A gente tem que pensar o seguinte: quando nasceu a renovação carismática, ela foi perseguida. Quem faz as coisas certas tem cruz. Quem faz as coisas certas tem tribulação, tem dor. E às vezes o caldo aqui é esse, às vezes a dor aqui é essa, às vezes é, entende? Às vezes o sofrimento de vocês é esse, tem que aguentar. O fardo de Deus, a gente tem que aprender isso. Outro dia um padre falava e eu prestava bastante atenção. O fardo de Deus é mais leve que o fardo do mundo. Carregar isso pode ser difícil, né? Nossa, podia ser mais legal. Não é verdade? Poderia ser mais tranquilo. Se não é, continuar. Ninguém, quando Deus tem uma obra para fazer, ninguém impede. Se Deus quiser me converter, alguém que hoje, se quiser me converter, Ele vai me converter. Diferente se tiver oração em línguas ou não tiver. Não é verdade? O Espírito Santo, se quiser, fala direto com alguém. A oração em línguas é boa? Sim, é boa. Edifica a alma? Edifica a alma. Une o grupo de oração? Une. Não pode orar? Ora da cabeça, ora de qualquer jeito, ora terço. Terço, né? Olha o terço, a potência do terço. Não tem nada mais potente que o terço, não sei adoração. Né? Tá fácil, né? Faz do jeito que pode, na hora que pode, faz o que pode. Né? Vamos agradecer. Obrigado, Senhor, por essa noite. Obrigado, Senhor, pela sua graça. Sim, Senhor, obrigado, Senhor, pela sua ação. Glórias a Ti, Senhor, pelo seu Espírito que age. Glórias a Ti, Senhor, pela sua manifestação no meio de nós. Obrigado, Senhor, por nos consolar. Obrigado, Senhor, por agir na nossa vida, na nossa alma. Obrigado, Senhor, por cuidar da nossa família, Senhor. Obrigado, Senhor, por cuidar, Senhor, da nossa casa, Senhor.
Glórias e louvores, Senhor, nós te damos. Obrigado, Senhor. Bendito. Deus da paz. Eu sinto isso nesse momento, porque na hora que eu pensei em passar essa formação aqui, eu pensei em tudo isso. E é difícil às vezes encarar uma situação dessa, né? Sofrer isso. Eu estou falando para vocês abertamente, mas às vezes é difícil. Talvez seria uma pessoa que vocês mais queriam que apoiasse, que mais vocês esperariam um apoio. Isso que nós esperamos do nosso irmão, das nossas pessoas, dos nossos pastores. Então, mas Deus dá paz. Sabe por que dá paz? Porque vocês optaram por obedecer. Isso traz paz. Se você estiver errando, vocês estão errando com a igreja. Não é mais vocês que estão errando, é a igreja. Deus nunca vai cobrar de vocês. Amém? Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Tem algum ministro da Eucaristia aqui? Vem aqui pedir a bênção para nós, por favor, se tiver. Senhor esteja conosco. Pela intercessão de Nossa Senhora Aparecida, desça sobre cada um de nós a bênção de Deus Todo-Poderoso, Ele que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Que a alegria do Senhor seja a nossa força. Vamos em paz e que o Senhor nos acompanhe. Graças a Deus. Dá um abraço bem gostoso nesse irmão. Chuva de graça, pedimos a ti. Chuva de graça, derrama em nós. Chuva de graça neste lugar. Derrama. Chuva de graça, pedimos a ti. Chuva de graça, derrama em nós. Chuva de graça neste lugar, derrama. Há uma chuva de graça aqui, está chovendo sobre todos nós, e quem mais se entregar vai se molhará. Há uma semente pra germinar e muitos frutos pra se conduzir na terra do coração. Derrama a tua graça. Chuva de graça, pedimos a ti. Chuva de graça, derrama em nós. Chuva de graça neste lugar.